responder para vocês quais são os melhores exercícios e quais são os piores exercícios para quem faz prótese de quadril. Mas a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é tirar uma dúvida que a maioria de vocês tem, que é: quem tem prótese de quadril pode fazer exercício? E essa resposta é muito simples. Não pode e deve fazer exercício. Quem tem prótese de quadril deve fazer exercício físico. Por quê? A prótese de quadril é uma cirurgia em que a gente substitui a articulação do seu quadril. Uma articulação desgastada, uma articulação que está degenerada. A gente vai tirar essa articulação e colocar uma articulação artificial no lugar. O que significa isso? Toda junta no nosso corpo, toda articulação, ela tem uma capa de cartilagem que envolve a articulação, e essa capa de cartilagem tem um líquido que ajuda a lubrificar. Então você tem um osso, a articulação, um osso, a cartilagem, o líquido, outra cartilagem do outro osso e outro osso. E isso faz um movimento liso e suave. E quando você tem um desgaste do seu quadril, o que acontece, na verdade, é o desgaste da cartilagem. Tanto é que muitos pacientes chegam para mim com um exame de densitometria, que é o exame que mostra a densidade do osso e não o desgaste da cartilagem. E através dessa densitometria, eles me perguntam: dá para saber se eu tenho artrose? Não dá, porque a densitometria vê outra coisa. Bom, mas por que eu estou relatando isso para vocês? Porque se você tem um desgaste dessa cartilagem, você começa a raspar osso com osso, e raspando osso com osso, você começa a ter muita dor. E quando você tem muita dor, você precisa aliviar essa dor. Seja com medicamentos, seja com infiltrações, seja com fortalecimento muscular, ou, em alguns casos, quando a dor é muito intensa e você já tentou de tudo, uma cirurgia em que a gente tira essa articulação e coloca uma articulação artificial no lugar. Essa é a cirurgia de prótese. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque normalmente o paciente, quando faz uma cirurgia de prótese, ele precisa ter a pele cortada, o corpo invadido por uma cirurgia e uma troca de uma estrutura que naturalmente é sua por uma estrutura que é artificial. E quando a gente faz isso, a gente tem algum tipo de lesão ali, a gente tem algum tipo de agressão no seu corpo. Isso é impossível de não ter, porque a gente está trocando uma estrutura por outra. E essa agressão, ela muitas vezes se reflete nos tecidos que estão em volta. Quando a gente fala tecido, a gente fala de músculo, ligamento, tendão. Então ela se reflete de que maneira? Inflamando, gerando dor, gerando uma restrição de movimento. Então, se você fizer uma cirurgia de prótese de quadril e depois da cirurgia você ficar quieto, parado, não fizer nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de movimento, é só deitado na cama, levanta só para poder comer, tomar banho e depois volta para a cama, a tendência é que seu quadril comece a ficar mais rígido, mais doloroso, e muitas vezes você nem consegue recuperar completamente a dor que você tinha antes. Por isso, normalmente eu digo que a prótese de quadril ela é 70%, 80% do seu procedimento. Os outros 20%, 30% é fortalecimento, que aí está incluído fisioterapia, musculação, atividades aeróbicas, e tudo isso te ajuda no alívio de dor. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitos pacientes também têm dúvida. O que eles podem fazer, o que eles devem fazer. Hoje, com o advento das cirurgias minimamente invasivas, que a gente não tem nenhum corte de tendão, nenhum corte de músculo, que a gente consegue ter uma excelente amplitude de movimento, normalmente a gente autoriza o paciente a fazer qualquer tipo de atividade física ou qualquer tipo de movimento. Porém, dentro desse qualquer tipo, existem exercícios, movimentos e atividades que geram um risco maior de você ter algum tipo de complicação. Seja uma complicação por conta do desgaste precoce da sua prótese, seja por um excesso de movimento que gera o deslocamento da prótese. Então, qual que seria o melhor exercício? E depois disso nós vamos falar do pior. Tá? O melhor exercício de todos é a musculação. Porque com a musculação você consegue ganhar força muscular, consegue ganhar amplitude de movimento, você consegue restabelecer sua biomecânica e devolver um movimento natural. Só que eu acho interessante isso, porque
Eu faço musculação diariamente, pelo menos 4, 5 vezes por semana. E o instrutor da academia, o meu personal, acaba falando que musculação é tão bom que até quando você faz errado dá certo. Então, é importantíssimo isso, que a musculação é muito boa mesmo. Só que fazer ela muito errado num contexto que você tem uma prótese de quadril pode ser um problema grave. Então, se você faz, por exemplo, musculação, os melhores exercícios são exercícios em que você faz fortalecimento das coxas, que é a cadeira extensora, aquele que você senta e estica a perna. A parte de trás das coxas, que é o que você deita e faz movimento de dobrar a perna. Você também vai fazer exercícios de cadeira abdutora, que você senta e faz força para abrir a perna e força para fechar a perna. Esses exercícios são os melhores exercícios. Agora, você pode também utilizar o agachamento. O agachamento é um excelente exercício, mas o que você precisa entender quando faz o agachamento? Que existe um limite seguro, que o ideal é que você agache até 90 graus. O que é 90 graus? Até o seu quadril ficar na mesma altura do seu joelho. E como que você consegue se proteger para não passar dessa quantidade? É só você fazer o exercício de agachamento do lado de um banco. E toda vez que você encostar no banco, você entendeu que dali você não pode passar e você volta, você levanta de novo. Então, dessa maneira, você protege o seu quadril para que você não tenha o risco dessa prótese deslocar por conta de uma amplitude de movimento muito grande. Um outro exercício que também deve ser evitado é o agachamento, ou melhor, é o leg press. É aquele exercício que você deita e empurra a plataforma para cima. Porque quando você deita e empurra a plataforma para cima, você coloca uma carga muito grande em cima da perna e, eventualmente, pode ser que você não consiga segurar essa carga na volta. E se você não consegue segurar a carga, esse peso vem com muita intensidade, muita velocidade, você dobra a perna mais do que você deveria e isso pode fazer com que sua prótese se desloque. Então, o leg press é um exercício que deve ser evitado dentro da academia. Porém, evitar esse exercício não quer dizer que você vai deixar de ter um resultado bom na sua academia. Você vai continuar tendo um bom resultado porque você vai substituir esse exercício por outros. Combinado? Agora, estou dizendo que o melhor é a academia, mas é o único que é bom? Não. Hidroginástica, excelente atividade, principalmente se você tiver uma escadinha para poder sair da piscina, porque o risco é de você tentar sair da piscina sem uma escadinha e fazer um movimento muito brusco do quadril. Outro exercício que é excelente é o Pilates. O Pilates associado à musculação, para mim, é o melhor dos exercícios. Você fazendo Pilates para você ganhar amplitude de movimento, para poder trabalhar a isometria e fortalecer o core, que é a parte do abdômen, da lombar, junto com o exercício para você fazer uma hipertrofia muscular, que é a musculação, seria a melhor opção de todas. Então, se você puder associar a musculação ao Pilates, seria excelente. E se você não consegue associar os dois, mas consegue fazer só o Pilates, eu já acho uma ótima opção. Porque o Pilates, normalmente, ele é feito, ele é orientado por um fisioterapeuta ou um profissional de educação física. E quando você tem uma pessoa capacitada para poder te orientar, seja um profissional de educação física ou fisioterapeuta, você consegue ter um resultado muito melhor. Que é a mesma coisa de se fazer academia com o personal. O seu resultado vai ser muito melhor. Porque pequenas mudanças na execução do exercício podem ter um resultado muito melhor no que você espera em relação ao resultado, tanto de força muscular, quanto de amplitude de movimento, quanto de resultado estético também. Tá? Exercícios aeróbicos, eles podem ser realizados para quem tem prótese de quadril? E a resposta é sim. A gente nunca estimula o exercício aeróbico de competição. Por exemplo, você tentar fazer uma maratona, você tentar competir corridas muito frequentemente, porque com isso você vai gerar um esforço muito grande na sua articulação, e esse esforço muito grande na sua articulação pode acelerar o processo de desgaste da sua prótese. A prótese foi feita, grande parte das vezes, para ter uma certa durabilidade. Quando a prótese é uma prótese de melhor qualidade, com cabeça em cerâmica e polietileno de alta durabilidade, a gente espera que ela dure aí mais de 30 anos. Tá? Trabalhos recentes mostrando que ela pode durar até bem mais do que isso.
E quando você usa uma cabeça metálica com uma prótese de polietileno tradicional, a tendência é durar entre 12 e 15 anos, em média, tá? Então, se você pega uma prótese dessa, que ela tem essa durabilidade e resolve expor essa prótese a um insulto muito grande, colocar muita carga, muita intensidade, muito esforço, você vai acelerar o processo de desgaste. Tanto é que na hora de fazer a musculação, a gente sempre orienta, você faça uma musculação para poder ter uma melhor estética e para poder ter também força e função. Agora, se você vai fazer uma musculação para poder tentar ficar hipertrofiado, tentar virar um marombeiro, uma marombeira, isso aí dificilmente você vai ter um bom resultado com a prótese, porque você vai sobrecarregar demais o implante. Combinado? Agora, bicicleta pode ser feito? Pode ser feito. Bicicleta é uma excelente atividade, até porque você não tem uma sobrecarga em cima da articulação. Caminhadas muito longas e corridas são atividades, como eu já disse, que você precisa tomar cuidado na quantidade e na intensidade, só que eles precisam ser feitos. Os exercícios aeróbicos são exercícios que melhoram a parte cardiovascular, melhoram a parte dos lipídios do organismo, tanto colesterol, triglicérides, melhoram também a parte da glicose no corpo, você vai melhorar a glicose, você vai controlar o diabetes. Então, é um exercício que não está trabalhando somente a parte músculo-ligamentar, mas está trabalhando todo o seu corpo e está tentando te dar uma melhora da qualidade de vida de uma maneira global. Então, se você tem uma prótese de quadril, você deve fazer exercícios aeróbicos também. Agora, exercícios de alto impacto, como basquete, exercícios, esportes que têm um contato muito grande, como lutas, jiu-jitsu, muay thai, futebol, são exercícios, esportes que a gente precisa tomar muito cuidado antes da gente indicar. E muito cuidado antes de realizar. Por quê? O problema do futebol é que num jogo de futebol você pode tomar um carrinho, alguém pode bater em você, você pode cair com um movimento em que sua perna fique desprotegida e com isso você deslocar essa prótese. Então o ideal é que a gente tome cuidado e não faça exercícios, principalmente se você não conhece com quem você está jogando, tá? Basquete, a mesma coisa, que você pode saltar, cair em cima do pé de alguém, torcer a perna. Isso tudo pode ter algum tipo de lesão na sua articulação. Combinado? Então, se você tem uma prótese de quadril, entenda que você tem que fazer atividades físicas, você tem que fazer exercícios, porque isso vai proteger sua articulação, vai proteger a sua prótese. Claro que tomando cuidado na intensidade e escolhendo um bom exercício. Principalmente um exercício que tenha uma resposta de fortalecimento muscular mais evidente, como musculação, pilates e hidroginástica. Combinado? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo aqui. Se você não deixou o like, eu estou vendo que nós temos mais de 100 pessoas ao mesmo tempo aqui. Se você não deixou o like, deixa o like agora. Quero o seu like aqui. Aperta o joinha debaixo do nosso vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom e começa a espalhar para mais pessoas. Combinado? Se você quer fazer uma consulta comigo e não sabe como, aqui embaixo também você tem um link que você consegue falar com as minhas secretárias. Eu atendo em Goiânia presencialmente. Se você quer ir no meu consultório, apertar minha mão lá no meu consultório. Mas se você quer consultar comigo, quer ter uma resposta sobre o seu problema no quadril, qualquer lugar do Brasil eu consigo te atender. Você entra em contato, a gente agenda uma consulta por vídeo, a gente conversa e eu consigo te dar respostas que você talvez esteja procurando.